Bem, pessoal, vamos agora estudar juntos as espécies de atos administrativos. Legal? Nós vamos estudar aqui uma série de exemplos, uma série de situações em que a doutrina vai lá e classifica aquele ato administrativo dentro de uma das 5 espécies previstas, né, e mencionadas nas principais doutrinas brasileiras. Tá legal? O que a gente não pode confundir? Atributo do ato administrativo, né, que é o PIAT ou PATI, presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Não podemos confundir os atributos com os elementos, né, CFFMO, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, com as espécies, que é o que nós falaremos agora. É legal? Mas aqui também tem mnemônico para você memorizar quais são as 5 espécies, né, e não confundir aí espécie com atributo com um elemento. Olha só, pessoal, quando a gente fala em espécies de atos administrativos, nós temos que ter em mente esse mnemônico aqui, ó, o NONEP. Tá legal? NONEP de quê, pessoal? NONEP de ato administrativo normativo, bacana, ordinatório, negocial, enunciativo e punitivo. É o NONEP. Bacana? Então, estas são as 5 espécies, né, e nós seremos chamados em provas a saber encaixar os atos administrativos em cada uma dessas 5 espécies aqui. Legal? Nós vamos detalhar uma a uma aqui nesse bloco, mas eu gostaria de dar a vocês, desde logo, uma visão geral, né, uma visão mais direta e simplificada destas 5 espécies. É o seguinte, pessoal, olha só. Os atos normativos são aqueles que veiculam regras gerais e abstratas. Legal? Aqueles que veiculam regras gerais e abstratas. São regras, amigos, que atingem destinatários de maneira indeterminada. Legal? De antemão, eu não consigo saber quem está alcançado por aquela regra, né, que está prevista em um ato normativo. Nós vamos trazer ali uma série de exemplos, mas são os regulamentos, regimentos internos, os decretos, as instruções normativas, tá legal? Tudo isso que tem caráter de norma, sendo ali ato administrativo, será enquadrado aqui como ato normativo. Tá legal? Então, regras gerais, né, vários destinatários e abstratas, que elas não irão produzir efeitos concretos, efeitos imediatos, né, mas apenas ali no campo das normas. Além dos atos normativos, nós teremos os atos ordinatórios. Pessoal, quando eu falo em ordinatório, eu tenho que me lembrar de ordem. E quem dá ordem é chefe, tá legal? Quem dá ordem é chefe, é aquele que possui uma certa hierarquia. Então, os atos ordinatórios são aqueles que emanam do poder hierárquico. São aqueles que emanam lá do poder hierárquico. Bacana? Por outro lado, nós teremos os atos negociais. Daudi, é um negócio que a administração pública está fazendo? É um negócio jurídico? É quase isso. Nos atos negociais, o que vai acontecer? A administração pública, ela vai dar um consentimento, ela vai dar ali uma autorização, tá legal? Ela vai expedir uma licença para que o particular, né, exerça determinada atividade, para que o particular utilize um determinado bem. Legal? Então, vai conceder ali, por exemplo, uma permissão de uso de bem público, né? Vai conceder ali um alvará sanitário, vai conceder ali uma licença para você construir a sua casa. Então, são exemplos aqui de atos negociais. Bacana? Por outro lado, nós teremos aqui os atos enunciativos. E nos enunciativos,
a administração pública, a rigor, ela não estará declarando a sua vontade, manifestando uma vontade, não. Aqui, amigos, ela limita-se a declarar não a sua vontade, mas a declarar um fato, a declarar uma situação. Legal? Então você vai lá, chega no seu órgão público e pede lá, por exemplo, uma certidão de tempo de serviço. A administração vai certificar, né? Vai dar ali, vai declarar um fato, uma situação, tá legal? Algo concreto. E aí nós teremos os atestados, as certidões, os pareceres, tá legal? Todos como exemplo de atos enunciativos. Eu vou enunciar uma determinada situação. E punitivo, né? Dispensa maiores comentários. Punitivo é por meio desse ato que eu vou impor penalidades. Impor penalidades, impor sanções. E aqui, pessoal, estas sanções podem ser impostas tanto a servidores públicos como também a particulares. Legal? Tanto a servidores públicos como a particulares. O que importa é que eu apliquei ali, por exemplo, uma multa, é que eu apliquei ali, fiz um embargo de uma obra, a interdição de um estabelecimento. Tá legal? Então seriam ali atos punitivos. Bacana? Então já deu para a gente perceber que há uma certa lógica aqui nessas espécies, né? Normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Visto isso, agora nós vamos realmente mergulhar no estudo de cada um deles, detalhando um pouco mais para você chegar realmente afiado no dia da prova. Olha só, nós iremos iniciar aqui com os atos normativos, né, o Nzinho lá do NONEP, bacana? E os normativos são também chamados de atos gerais, legal? Que se contrastam com os atos específicos que nós comentamos anteriormente. Bacana? Então, por meio desses atos normativos, são veiculadas regras gerais e abstratas. Regras estas, amigos, que alcançam um número indeterminado de destinatários. E aí, a gente, né, começa a se perguntar, bem, Daldi, mas você havia dito lá no início do estudo dos atos administrativos que os atos administrativos, eles iriam produzir efeitos jurídicos concretos e não abstratos. E é verdade, pessoal. A rigor, os atos administrativos devem provocar efeitos concretos, porque efeito abstrato, quem provoca é a lei. Legal? Então, aqui nos atos normativos, nós temos, né, algo que possui conteúdo de lei, atos gerais, impessoais e abstratos, legal? Mas, embora ele tenha conteúdo de lei, teor de lei, ele tem forma de ato administrativo. Tá legal? Então, é norma que veio ali revestida de ato administrativo. E nós sabemos, né, que parte da doutrina até critica o enquadramento dos atos normativos enquanto atos administrativos. Para a parte da doutrina, os normativos seriam meros atos da administração e eles, já que eles não possuiriam os requisitos dos atos administrativos propriamente dito. Legal? Feita esta ressalva, é importante nós lembrarmos que para fins de prova, né, para fins aqui do nosso estudo, nós vamos incluí-los sim como atos administrativos, até para a gente conhecer aí as classificações de modo bastante abrangente. Tá legal? Então, olha só, atos normativos possuem conteúdo de lei, mas forma de ato, né? A parte da doutrina até os questiona esse enquadramento como ato administrativo, e apesar de possuírem esse conteúdo de lei, né, de norma jurídica, é importante lembrarmos que, como regra geral, os atos administrativos normativos, eles não inovam o ordenamento jurídico. Tá legal? Daldi, o que é essa história de inovar? Inovar o ordenamento jurídico. Pessoal, basicamente, inovar o ordenamento jurídico é criar um novo direito, tá legal? Estabelecer ali uma nova obrigação. Então, isso que é inovar o ordenamento jurídico.
né? De um dia para a noite, né? Há um novo direito, há uma nova obrigação que é imposta a um particular, legal? Imposta a particulares de um modo geral. Então, isto é inovar o ordenamento jurídico. E os atos normativos, em regra, amigos, eles não inovam o ordenamento jurídico. E não inovam por causa disso aqui, ó. Nós temos lá a chamada pirâmide normativa, a pirâmide lá, idealizada por Hans Kelsen, lá na Alemanha. E vocês sabem bem, lá no topo da nossa pirâmide normativa, quem ocupa o ápice da pirâmide é a Constituição Federal. Legal? Logo abaixo da Constituição Federal, nós temos os chamados atos normativos primários. Daldi, que história é essa de ato normativo primário? São as leis, né? Vou incluir aqui uma lei ordinária, vou incluir aqui uma lei complementar, vou incluir aqui uma medida provisória e por aí vai. São atos, vejam só, por que ele é um ato primário? Porque ele busca o fundamento de validade dele diretamente no texto constitucional. Legal? E abaixo dos atos normativos primários, pessoal, aí surgem justamente esses atos normativos, atos administrativos normativos, né, que são atos normativos secundários ou derivados. E eles já não buscam o fundamento de validade lá diretamente no texto constitucional, não. Eles vão buscar o fundamento de validade aqui em um ato primário. E é por esse motivo que eles, portanto, não inovam o ordenamento jurídico, eles não criam direito, eles não estabelecem obrigações. Os atos administrativos normativos, eles vão detalhar uma obrigação criada por uma lei. Eles vão pormenorizar, detalhar, né, um direito previsto em determinada lei, uma regra de estatura legal. Então, isso que vai fazer é um ato administrativo normativo. E o que é importante? Nós conhecemos, sim, os principais exemplos de atos normativos. Bacana? Então vem aqui comigo na tela. Olha só, nós vamos trazer aqui para fins de prova os principais atos administrativos de teor de caráter normativo. E aqui surgem os decretos, legal? Nós sabemos que existem ali aquelas duas espécies de decretos, né? Nós temos lá os decretos regulamentares, que estão previstos no artigo 84, 4º da Constituição Federal, né? Também chamados de decretos de execução. E nós temos os chamados decretos autônomos ou independentes, que estão previstos lá no 84, 6º da Constituição Federal. Legal? O decreto regulamentar, por excelência, né? Ele é aquele que vai justamente buscar detalhar a lei para permitir a sua fiel execução. Legal? Então surge lá, né? Por exemplo, há algum tempo surgiu a Lei de Acesso à Informação, a LAI. A LAI, nós estamos ali diante de um ato normativo primário, está regulamentando o texto constitucional, bacana, inovou o ordenamento jurídico, mas ficaram alguns detalhes para serem previstos, regulamentados por meio de um ato secundário. E a regulamentação da LAI se deu justamente por meio de um decreto regulamentar. Foi detalhar ali um pouco mais o conteúdo daquela lei. Agora, os decretos autônomos, né, são aqueles que o chefe do executivo, ele pode utilizar para organizar o funcionamento da administração pública, né, sem resultar em aumento de despesa, criação e extinção de órgão. Ele pode utilizar desses decretos também para extinguir cargos e funções quando vagos, não é verdade? Há situações, nem todo decreto autônomo tem caráter normativo. Mas, quando o decreto autônomo tiver esse conteúdo normativo, ele também, né, será considerado um ato normativo. Beleza? Então, em primeiro lugar, aí os decretos. Em segundo lugar, meus amigos, nós temos as instruções normativas. Legal? As instruções normativas, né, que são aquelas instruções, aqueles atos normativos, em geral expedidos por ministros de Estado, né, com fundamento lá na Constituição também, no artigo 87,
Legal? E essas instruções normativas, elas vão detalhar ali, por exemplo, o conteúdo de um decreto, né? Vai detalhar, vai entrar mais ainda no nível de detalhe do que entrou o decreto. Aí surge lá a instrução normativa do ministro de Estado, né? Surgem instruções normativas de órgãos superiores. Legal? E aí surge lá, por exemplo, uma instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional. Né? Essa instrução normativa vai detalhar o conteúdo da lei, o conteúdo de um decreto. E se tem conteúdo normativo, é ato administrativo normativo aqui para nós. Beleza? O que mais, meus amigos? Nós temos as resoluções. Nós temos as resoluções. Daldi, o que é uma resolução? Pessoal, a resolução é também um ato administrativo normativo que é expedido por altas autoridades do executivo, legal? É expedido ali por tribunais, por órgãos do legislativo, o legislativo e o judiciário no exercício atípico da função administrativa, né? E eles vão expedir essas resoluções para disciplinar ali algum aspecto, alguma matéria de sua competência específica. Legal? De sua competência específica. O que você precisa saber em prova, pessoal? Isso aqui, ó, resolução é emitido por altas autoridades do executivo, tribunais e legislativo. Legal? Altas autoridades. E aí é bom a gente não confundir as resoluções com os regimentos e nem mesmo com as deliberações. Regimento é até intuitivo. O regimento, a gente pensa lá no regimento interno de determinado órgão público, no regimento interno de determinada entidade, e o foco dele é justamente reger o funcionamento interno. O funcionamento interno de determinado órgão público, determinada entidade. Tá legal? Então, esse é o foco, é o cerne de um regimento. E, por fim, teremos as deliberações. Legal? Deliberações. E grave aí. Deliberação, em geral, é um ato originário de órgão colegiado. Legal? Então, aqueles órgãos que são compostos ali por mais de um agente público, né? Como, pense aí, o Senado, a Câmara dos Deputados, um tribunal, enfim, estes órgãos colegiados, eles vão manifestar ali, praticar atos normativos na forma de deliberações. Bacana? Bacana, meus amigos, tudo certo até aqui? Maravilha! Nós vimos agora esta primeira espécie de ato administrativo, né, que são os atos normativos. É importante que a gente conheça aí em linhas gerais, né, atos que possuem ali regras gerais e abstratas, mas que não inovam o ordenamento jurídico, e também estes exemplos aqui da tela. Agora nós vamos avançar um pouquinho para tratarmos dos atos ordinatórios. O ordenatório pressupõe ordem, pressupõe comando, pressupõe hierarquia, subordinação. Tá legal? Então, quando a gente fala em ato ordinatório, temos que nos lembrar do poder hierárquico da administração pública. É isso aí. Você vai lá, estuda, presta concurso público, se torna agente público, e o que vai acontecer? O seu chefe vai dar algumas ordens a você. Tá legal? Estas ordens, você tem o chamado dever de sujeição perante as ordens do seu chefe. Você não pode recusar as ordens do chefe, salvo aquelas manifestamente ilegais. E por quê? Porque você se sujeita, você está ali sob o poder de mando mesmo, de hierarquia do seu chefe. E nesta relação hierárquica é que surgirão os atos ordinatórios. E aí, meus amigos, surge lá, por exemplo, uma ordem de serviço,
Tá legal? O chefe lá, o gerente, baixa uma ordem de serviço designando fulano, Beltrano e Ciclano para fiscalizar a empresa C durante aquela semana. Ordem de serviço. Tá legal? Podem surgir portarias também de caráter ordinatório. Podem surgir, por exemplo, algumas circulares internas ali também, né? Nós vamos trazer os exemplos mais à frente, mas o que nós teremos aqui são ordens. E a grande pergunta é, Daudi, quem é que está sujeito a receber uma ordem de um agente público? Né? Uma ordem ali, ao menos em decorrência do poder hierárquico. Amigos, são apenas os agentes públicos. São apenas aqueles que estão ali, ó, pertencendo à repartição pública, pertencendo à administração pública. Então aqui nós temos atos que serão expedidos, serão emanados, gerando efeitos apenas internos nos quadros da administração pública. Tá legal? Por quê? Porque um particular, né, uma empresa, né, um particular, enfim, entre duas pessoas, né, entre um particular e a administração pública, não haverá hierarquia, então não haverá a prática de atos ordinatórios. Tá legal? Grave aí os exemplos, estes que nós vamos ver agora na tela. Nós temos aqui as instruções, legal? E aqui é muito importante a gente não confundir instrução com instrução normativa. Instrução normativa a gente viu nos slides anteriores, né? Aí as famosas INs são atos normativos. Se lá na sua prova vier falando apenas em instrução, aí é o seu chefe instruindo você sobre como atender o público, sobre como praticar determinado ato, sobre como fazer uma fiscalização, tá legal? E aí aquela instrução é uma ordem, ato ordinatório. O que mais? As circulares internas, opa, bacana, ordens de serviço, as portarias como regra geral, legal? Eu vou designar lá, né, uma portaria designando quem é que vai ser o fiscal de determinado contrato, né, uma portaria ali designando quem é o servidor responsável, enfim, por colher assinaturas dos colegas de trabalho. Legal? Então, aquela portaria, em regra, será um ato ordinatório. Agora, muita atenção, porque existem algumas portarias que possuem conteúdo normativo. Legal? Em alguns casos, o poder público vai se utilizar dessa figura, portaria, para detalhar regras jurídicas. Legal? Então, nós teremos ali uma portaria, não uma portaria enquanto ato ordinatório, mas uma portaria enquanto ato normativo. Tá legal? A exceção a regra geral é que as portarias sejam atos ordinatórios, mas nós vamos ficar atentos também em prova. Bacana? O que mais, meus amigos? Ofícios, né? São essas comunicações, memorandos, tudo isso aqui é exemplo de ato que expressa uma ordem, atos ordinatórios. Avançando um pouco mais, nós iremos aqui para a terceira espécie desse bloco da aula. Nós falaremos dos atos negociais. Negociais. E os atos negociais, meus amigos, eles expressam um consentimento da administração em favor do particular. Legal? O que vai acontecer aqui? Imagine só, você fez 18 anos, né? Estava lá, não podia pensar ali, não podia nem contar os dias, estava louco para fazer os seus 18 anos para tirar justamente a sua carteira de habilitação. Legal? Você queria já tinha 3 carros na sua garagem à sua disposição e você queria realmente tirar ali a sua carta, tirar ali a sua carteira de habilitação, a sua CNH. Tá legal? E a CNH, meus amigos, é um ato administrativo, tá legal? Ela é um documento expedido resultante de um ato administrativo que permitiu a você a condução de veículos automotores. Então, aquela CNH é resultado de um ato administrativo com natureza de licença. Você bateu lá na porta do Detran, do CETRAN, enfim, e fez o requerimento e a administração pública manifestou a sua vontade de maneira alinhada ao seu pedido.
Legal? Então, ali há um alinhamento de interesses. Você quer dirigir, a administração pública quer que você dirija. Legal? Então, existe ali um alinhamento de interesses, um consentimento do poder público em favor do particular. Mas nós temos aqui outros exemplos. Olha só. Imagine que você comprou um lote, um terreno aí na sua cidade, legal? E o seu próximo passo vai ser construir uma casa. O que vai acontecer? Você, né, não pode já sair de um dia para a noite subindo parede, enfim, batendo estaca lá. Né? Você primeiramente deve bater lá na porta da prefeitura e requerer um alvará de construção. Bacana? Você vai apresentar ali alguns dados, alguns projetos, e a prefeitura vai, né, consentir ou não. Né? Vai realmente permitir ou não que você construa a sua casa. Caso ela permita, ela vai expedir um alvará de construção. Legal? Imagine só, outro exemplo aí. Você vai abrir um restaurante, vai abrir uma farmácia, vai abrir um supermercado, vai abrir um consultório médico, tá legal? Você vai precisar de o quê? Um alvará sanitário. Então, tudo isso aqui é exemplo de ato negocial, que representa um consentimento, legal? Uma autorização, uma licença, uma permissão da administração pública a seu favor. Tá legal? Então, o que vai acontecer é que esses atos são praticados para possibilitar ao particular o exercício de uma atividade, né? Por exemplo, atividade de condução de veículos automotores, por exemplo, edificação ali em um bem privado, né? Exercer ali o comércio de alimentos, alvará sanitário, mas também é possível que nós tenhamos ato negocial para permitir o uso de bem público. Legal? Para permitir ali o uso de bem público. Querem ver? Olha só. Tem certeza que aí na sua cidade, né, tem uma praça, né, tem uma pracinha, e lá na sua pracinha é bem provável que existam algumas bancas de jornal. Legal? Existam ali, eventualmente, algumas bancas de jornal vendendo jornais ali na pracinha da sua cidade. Né? O que vai acontecer? A praça, meus amigos, aquele espaço lá é um bem público. Tá legal? E o dono daquela banca de revista, ele está usando aquele bem público, aquela praça. É bem provável que ele tenha solicitado para a prefeitura, solicitado ali para a administração pública a expedição de uma permissão de uso de bem público. Que é um outro exemplo também de ato negocial. Né? A administração pública permitindo que ele utilize aquele bem público. Bacana? Então, tudo isso aí é exemplo de ato negocial. Né? Em regra, estes atos decorrem do poder de polícia. Né? Em regra, eles decorrem do poder de polícia, que é aquele poder que possui a administração pública para estabelecer condições, restrições ao exercício de direitos ou ao uso de bens. Legal? E aí surgem esses atos de licenças, autorizações e permissões. Galera, olhem só, nós temos aqui um detalhe que já caiu em prova, então nós vamos ficar atentos em relação a isso. Né? Assim, aquela figura da permissão de uso. Bacana? Olha só, em relação a essa palavra, esse vocábulo aqui, alvará, nós temos que ter em mente que alvará é a forma de um ato negocial, legal? E o alvará, meus amigos, dentro dele, ele pode conter ou uma licença, legal? Ou uma licença, ou uma autorização. Legal? Então, alvará é realmente a forma, né, a carapaça de um ato administrativo. E dentro, né, daquele alvará, nós poderemos ter ali um ato de licença, né, como, por exemplo, o alvará de construção, como, por exemplo, o alvará sanitário. Tá legal? Mas aquele alvará também pode ter essência de autorização. Daldi, qual que é a diferença entre uma licença e uma autorização? Meus amigos, a diferença básica
entre estes dois atos administrativos, nós vamos detalhar mais à frente, é que a licença consiste, em regra, em um ato vinculado. Tá legal? Em um ato vinculado como regra geral. Ao passo que a autorização consiste em um ato discricionário. Consiste ali em um ato discricionário. Essa é a diferença básica, a diferença fundamental entre licença e autorização. Legal? Mas o que eu quero que você grave aí é que alvará, esse vocábulo designa a forma de um ato administrativo que pode conter ou uma licença ou uma autorização, tanto faz.